técnica de como ela foi executada, mas totalmente válido, pode ser aprovado, deve ser aprovado, que é a aquisição do ônibus que vai ser destinado para a APAE. Era só isso que eu queria falar. Obrigado, presidente. Em votação, alguém mais deseja se manifestar? Em votação, o parecer. Se todos concordam, permaneça a comissão. Aprovado por todos, exceção da vereadora Geni Gomes Aragão. Única discussão do projeto de lei 21 de 2020. Única votação do projeto de lei número 21 de 2020. Se todos concordam, permaneça como estão. Aprovado por todos, com exceção da vereadora Geni Gomes Aragão. Projeto de lei número 26 de 2020, caminhado através da mensagem 19 de 2020, que altera a lei 1883 de 2019 e dá outras providências. Leitura da mensagem. Com a palavra, vereador Francisco Souza Martins, secretário dessa casa. Senhor presidente, senhores vereadores, com meus cordiais cumprimentos, encaminha a esta egrégia Câmara o anexo projeto de lei que altera a lei número 1883 de 2009 e dá outras providências, em que se pese a recente aprovação da lei 2655 de 2020, houve um equívoco na redação da emenda que efetuou a alteração do artigo 1º que dá nova redação ao artigo 3º da lei 1883 de 2009. O projeto de lei originalmente encaminhado à Câmara propunha a alteração da redação do inciso 3º do artigo 3º da lei 1883 de 2009 para constar a expressão um auxiliar de enfermagem e ou um técnico de enfermagem. Nesse sentido, foi encaminhado por esta Casa Legislativa o requerimento 24/2020, alegando que a referida redação dava dupla interpretação, tendo a administração concordado com o entendimento estabelecido pela comissão e solicitado que a grafia fosse alterada para um auxiliar de enfermagem ou um técnico em enfermagem. No entanto, o texto final foi aprovado constando somente a expressão um técnico em enfermagem. Conforme esclarecido quando da resposta ao requerimento número 24/2020, tendo em vista a não abertura de novos cursos de auxiliar de enfermagem, as equipes de estratégia de saúde da família sofrerão com a falta de profissionais. Buscando evitar tal situação e tendo em vista que a portaria 2.436 de 2017, o Ministério da Saúde prevê a possibilidade de utilizar na composição da equipe dos ESFs um auxiliar e um técnico, certo é realizar a atualização da legislação municipal nesse sentido. Devemos considerar ainda a impossibilidade de manter somente a função pública técnico de enfermagem, haja vista nos termos atualmente 5 auxiliares de enfermagem na equipe do ESF. Ademais, se faz necessário, nessa análise do artigo 37, segundo a Constituição Federal de 98, que existe a prévia aprovação em concurso público para o acesso a qualquer cargo ou emprego público, salvo para os cargos em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Nesse sentido, a jurisprudência tem sido unânime em afastar o direito do reenquadramento do servidor ao novo cargo, em respeito ao mandamento constitucional citado. Ou seja, não podemos extinguir a função pública de auxiliar de enfermagem e reenquadrar os ocupantes da mesma como técnicos de enfermagem, caso possuam qualificação para isso. Ressaltamos ainda que 2 auxiliares de enfermagem que compõem atualmente a equipe do ESF foram aprovados no concurso público 1/2018, havendo chances de saírem em breve da estratégia para integrar o corpo de servidores efetivos do município. No mais, considerando o disposto do artigo 10 na Lei Municipal 1883 de 2009, temos que, havendo disponibilidade, a Secretaria Municipal de Saúde poderá utilizar servidores do seu quadro efetivo de cargos equivalentes que manifestarem interesse para desempenharem funções em equipes do ESF, cumprindo a jornada de trabalho fixada no artigo 6º e dedicando-se exclusivamente às atividades dessa estratégia. Desta forma, visando manter os auxiliares de enfermagem que já compõem o quadro de funcionário junto ao ESF, buscando cobrir uma futura ausência desses com servidores efetivos ocupantes do cargo de técnico em enfermagem, se faz extremamente necessária a alteração proposta. Doutra feita, nos cumpre ressaltar a portaria
número 3.270, de 11 de dezembro de 2019, do Ministério da Saúde, que alterou para R$ 1.400 o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e que o Ministério da Saúde já realizou o repasse ao município, sendo de suma importância a alteração da legislação para que se efetue o pagamento do novo piso salarial. Com esses esclarecimentos, e certo que os senhores edis saberão reconhecer a relevância e a urgência urgentíssima desta proposição, subscrevo renovando o protesto de elevada estima e distinta consideração. Caxambu, 6 de março de 2020, Diogo Curauedes, prefeito municipal. Leitura do acatamento de requerimento de urgência. Excelentíssimo senhor vereador Jean Carlos da Silva, presidente da Câmara Municipal de Caxambu, os vereadores que subscrevem, autorizando a maioria absoluta dos membros desta casa, requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei número 26/2020, que altera a lei número 1883/2009 da outras providências, tendo em vista a natureza da matéria e o interesse público. Sala das Sessões, 23 de março de 2020, assinado por todos os vereadores. Leitura do parecer conjunto das comissões de Ação, Justiça, Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. O projeto de lei número 26/2020, iniciativa do Poder Executivo, altera a lei número 1883 de 2009 e da outras providências. O projeto foi protocolizado na Secretaria desta Casa em 16 de março de 2020 e na mesma data distribuído a essas comissões, a pedido de urgência. Fundamentação. Inicialmente se faz necessário uma emenda de redação para que o artigo 4º passe a contar como artigo 3º. O projeto altera a lei de 1883 de 2009, que trata da composição das equipes do PSF. O artigo 1º trata do mesmo assunto já tratado no projeto de lei número 9 de 2020, que se tornou na lei 2655 de 2020, a saber, a lei 1883 previa que cada equipe do PSF teria um auxiliar de enfermagem. A lei 2655, alterada pela Câmara, passou a prever um técnico de enfermagem. Agora o projeto visa alterar para que cada equipe tenha um auxiliar ou um técnico em enfermagem. A mensagem justifica que não existem mais cursos de auxiliar de enfermagem, o que exige constar a possibilidade de contratação de técnicos. Porém, entende que não pode ser retirada a menção ao auxiliar de enfermagem, visto que atualmente as equipes do município ainda possuem 5 auxiliares. A exposição é plausível e justifica a aprovação desta forma, deixando claro que será um ou outro, e não e ou, como constava no primeiro projeto. Já o artigo 2º do projeto visa alterar o salário dos agentes comunitários de saúde, aumentando para R$ 1.400. Este valor é determinado como piso nacional da categoria pela Lei Federal 13.708 de 2018, para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2020, sendo de cumprimento obrigatório pelo município. Conclusão. Pelo exposto, opinamos no sentido de que o projeto de lei número 26 de 2020 poderá ser aprovado. Sala das Comissões, 19 de março de 2020, assinam pela Comissão Legislação, Justiça e Redação, Geni Gomes Aragão, presidente, Vinícius Emetério, vice-presidente, Fábio Curaué, secretário. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Renato Salles Brandão, presidente, Júlio Carlos de Souza Nogueira, vice-presidente, e Fábio Curaué, secretário. Discussão do parecer. Se ninguém deseja manifestar, em votação o parecer. Se todos concordam, permaneça como estão. Aprovado por todos. Ausente, vereadora Geni Gomes Aragão. Única discussão do projeto de lei 2020. Única votação do projeto de lei 26 de 2020. Se todos concordam, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei número 27 de 2020, encaminhado através da mensagem 20 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a realizar alteração no plano plurianual quadriênio 2018 a 2021, instituído pela lei número 2606 de 2019. Leitura da mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, com meus cordiais cumprimentos, encaminho a esta Igreja Câmara o anexo projeto de lei municipal
que autoriza o Poder Executivo a realizar alteração no Plano Plurianual Quadriênio 2018-2021, instituído pela Lei 2.626/2019, de 17 de dezembro de 2019. A aprovação do anexo projeto de lei é de suma importância, haja vista que a alteração do PPA se resume no seu artigo 1º do referido projeto de lei. É necessário para a realização de despesas com contribuição à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, a EMATER, onde irá atender a Secretaria de Desenvolvimento Econômico no desenvolvimento e observação da política e diretrizes dos governos federal e estadual no Programa de Desenvolvimento do Setor Rural no município de Caxambu, visando a melhoria das condições econômicas e sociais de sua população rural. Portanto, serão utilizados recursos ordinários da fonte 100 e o fato de tal fonte ser inexistente na dotação a ser criada, faz necessário o envio do anexo projeto de lei para que seja realizada a contribuição à entidade supracitado. Com esses esclarecimentos, subscrevo-me com a certeza de que os senhores edis saberão reconhecer a necessidade e a urgência de sua aprovação. Caxambu, 13 de março de 2020, Diogo Curauege, Prefeito Municipal. Leitura do acatamento de requerimento de urgência. Excelentíssimo senhor vereador Jean Carlos da Silva, presidente da Câmara Municipal de Caxambu, os vereadores que a subscrevem, totalizando a maioria absoluta dos membros desta Casa, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei número 27 de 2020, que dispõe sobre alteração no Plano Plurianual Quadriênio 2018-2021, instituído pela Lei número 2.626 de 2019 e da outras providências, tendo em vista a natureza da matéria e o interesse público. Sala das Sessões, 23 de março de 2020, assinado por todos os vereadores. Leitura do parecer conjunto das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomadas de Conta. O projeto de lei número 27 de 2020, de iniciativa do Poder Executivo, dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual Quadriênio 2018-2019, instituído pela Lei número 2.626 de 2019 e da outras providências. O projeto foi protocolizado na Secretaria desta Casa em 16 de março de 2020 e na mesma data distribuído a essas comissões permanentes para parecer, a pedido de urgência. Fundamentação. O projeto trata-se de simples adequação do PPA para a inclusão de ação destinada ao repasse de contribuição financeira para a EMATER, para serviço de assistência técnica à extensão rural e extensão rural. Não há objeção legal para a sua aprovação. Conclusão. Pelo exposto, opinamos no sentido de que o projeto de lei número 27 de 2020 poderá ser aprovado. Sala das Comissões, 19 de março de 2020, assinam pela Comissão Legislação, Justiça e Redação, Geni Gomes Aragão, presidente, Vinícius Emetério, vice-presidente e Fábio Curauege, secretário. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Renato Salles Brandão, presidente, Júlio Carlos de Souza Nogueira, vice-presidente e Fábio Curauege, secretário. Discussão do parecer. Se ninguém deseja manifestar, em votação o parecer. Se todos concordam, permaneça como estão. Aprovado por todos. Única discussão do projeto de lei 27 de 2020. Única votação do projeto de lei 27 de 2020. Se todos concordam, permaneça como estão. Aprovado por todos. Com a ausência da vereadora Geni Gomes Aragão. Projeto de lei 29 de 2020, caminhado através da mensagem do 22 de 2020, autoriza o Poder Executivo a realizar a transposição entre dotações no orçamento 2020. Leitura da mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, com meus cordiais cumprimentos, encaminho esta Igreja à Câmara o anexo projeto de lei municipal que autoriza o Poder Executivo a realizar transposição entre dotações do Poder Executivo no orçamento 2020 em alteração à Lei 2.640 de 2020. A aprovação do anexo projeto de lei é de suma importância, haja vista que a transposição se dará pelo fato de estar alterando a Lei 2.640 de 2020 e é necessário para a realização de despesa na concessão de subvenção social à Sociedade Civil de Proteção dos Animais, a APAC, para que o serviço possa ser executado com eficiência e eficácia. Entendeu-se
que a referida subvenção social necessita ser aumentada para que as ações possam ser realizadas. O valor total da transposição entre as dotações, está indicado no artigo 1º do anexo de lei, com código 102, receita de impostos, transferências de impostos vinculados à saúde, e para a qual requeremos autorização de R$10.000 da fonte 102, receita e impostos de transferências de impostos vinculados à saúde. Portanto, por serem utilizados recursos vinculados à saúde, fonte de recurso 102, receitas de impostos e transferências de impostos vinculados à saúde, e para que a transposição possa ser realizada, faça necessário o envio do anexo projeto de lei para que seja realizada concessão de subvenção social à entidade supracitada. Com esclarecimento, subscrevo-me com a certeza de que os senhores edis saberão reconhecer a necessidade e a urgência de sua aprovação. Caxambu, abril de 2020, Diogo Curaoege, prefeito municipal. Eu gostaria que você lesse o 31 para a gente votar em bloco esses dois projetos. Projeto de lei número 31, 2020. Esse é 29. Senhor presidente, senhores vereadores, com meus cordiais cumprimentos, encaminho esta igreja à Câmara o anexo projeto de lei municipal que autoriza o Poder Legislativo a realizar transposição entre dotações do Poder Executivo no Orçamento 2020. A aprovação do anexo projeto de lei é de suma importância, já vista que a transposição é necessária para a realização de despesas com serviços administrativos, serviços contábeis e financeiros da Câmara Municipal, e para que os serviços possam ser executados com eficiência, entende-se que a referida transposição é necessária ao orçamento vigente. O valor total da transposição entre as dotações está indicada no artigo 1º do anexo projeto de lei, com código 100, recursos ordinários, e para a qual requeremos autorização, é de R$ 38.950 da fonte 100 de recursos ordinários. Portanto, por serem utilizados recursos ordinários, fonte recursos 100, para que essa transposição possa ser efetivada, faça necessário o envio do anexo projeto de lei para que seja autorizada a transposição supracitada. Com esclarecimentos, subscrevo-me com a certeza de que os senhores edis saberão reconhecer a necessidade e a urgência de sua aprovação. Caxambu, 20 de março de 2020, Diogo Curaoege, prefeito municipal. Leitura do acatamento de urgência dos dois projetos. Excelentíssimo senhor presidente Jean Carlos da Silva, os vereadores que se subscrevem, totalizando a maioria absoluta dos membros desta casa, requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que sejam colocados em regime de urgência os projetos de leis número 29 de 2020 e 31 de 2020, que autoriza o Poder Legislativo, que autoriza o Poder Executivo a realizar transposição entre dotações do Poder Executivo do Orçamento 2020. Sala das Sessões, 1º de abril de 2020, assinado por todos os vereadores. Leitura do parecer conjunto das Comissões de Legislação, Justiça, Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Os projetos de lei número 31, 2020, 29, 2020, iniciativa do Poder Executivo, autoriza o Poder Legislativo a realizar transposições entre dotações do Orçamento 2020 no valor de R$ 38.950. O projeto foi protocolizado na Secretaria desta Casa em 20 de 3 de 2020 e imediatamente distribuído a essas comissões e a pedido de urgência. Fundamentação. A finalidade da realocação R$ 28.000 para remuneração de servidores da Secretaria da Câmara, R$ 10.950 para outras despesas viáveis com o pessoal da contabilidade da Câmara. Para assegurar a transparência, independentemente da deliberação deste projeto, deve ser apresentado ao plenário a finalidade dessa suplementação, visto que a despesa com o pessoal deveria ter sido programada adequadamente no orçamento, pelo que se deduz que este acréscimo destine-se a alguma despesa extraordinária, mas que não foi informado no projeto e na justificativa. Para a cobertura, anulam-se várias dotações também do Poder Legislativo, sendo a maior anulação de R$ 20.700 na dotação de subsídio dos vereadores. A maioria das demais dotações
em valor também se refere à despesa com pessoal. Em relação estritamente ao aspecto jurídico contábil, o projeto é legal. Pelo exposto, opinamos no sentido de que o projeto de lei número 31/2020 poderá ser aprovado. Sala das Comissões, 1º de abril de 2020, assino pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Geni Gomes Aragão, presidente da comissão, Vinícius Emetério, vice-presidente, Fábio Curael, secretário. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Renato Salles Brandão, presidente, Júlio Carlos Souza Nogueira, vice-presidente, Fábio Curael, secretário. Já leu. Os dois? Leitura do outro parecer. Leitura do parecer do projeto de lei número 29/2020. O projeto de lei número 29/2020, iniciativa do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a realizar transposição entre dotações do Poder Executivo no orçamento de 2020 no valor de R$10.000. O projeto foi protocolizado à Secretaria desta Casa em 17 de março de 2020, imediatamente distribuído a essas comissões, a pedido de urgência. Propõe-se remanejar o valor de R$10.000 para a dotação de subvenção à Entidade de Proteção dos Animais, APAC. Para a cobertura, anula-se o mesmo valor em duas dotações do Programa de Manutenção na Unidade de Saúde de Média e Alta Complexidade, sendo parte da dotação de materiais, bens e serviços para distribuição gratuita e o restante de outros auxílios financeiros a pessoas físicas. Todas as dotações envolvidas respaldam-se pela mesma fonte de recurso, pelo que a operação é plenamente legal. Pelo exposto, opinamos no sentido de que o projeto de lei número 29/2020 poderá ser aprovado. Sala das Comissões, 1º de abril de 2020, assinam pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Geni Gomes Aragão, presidente, Vinícius Emetério, vice-presidente, Fábio Curael, secretário. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Renato Salles Brandão, presidente, Júlio Carlos de Souza Nogueira, vice-presidente, e Fábio Curael, secretário. Discussão dos pareceres. Se ninguém deseja manifestar, votação dos pareceres. Se todos concordam, permaneça como estão. Aprovado por todos. Única discussão dos projetos de lei 29/2020 e 31/2020. Única votação dos projetos número 29 de 2020 e 31 de 2020. Se todos concordam, permaneça como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei número 32 de 2020, encaminhado através da mensagem 25 de 2020, que altera a disposição da Lei Municipal 1738, de 28 de dezembro de 2005, que dispõe sobre instituição da autarquia municipal, denominada Instituto de Previdência Municipal de Caxambu, IPMCA, de outras providências. Leitura da mensagem. Vereador Francisco Souza Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, o prefeito municipal, subfirmado, tem o dever e a honra de remeter a esta egreja à Câmara Municipal mensagem 25/2020. O projeto de lei, encaminhado através da mensagem 25/2020, altera dispositivos da Lei Municipal 1738, de 28 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a instituição da autarquia municipal, denominada Instituto de Previdência Municipal de Caxambu, IPMCA, e da outras providências. As alterações constantes no projeto, em epígrafe, tratam-se de adequações da legislação municipal à emenda constitucional número 103 de 2019, relativo ao plano de custeio e limitação da concessão dos benefícios de aposentadorias e pensões à conta do regime próprio de Previdência Social, RPPS, sendo os demais benefícios de responsabilidade do ente federativo. Considerando que o município possui déficit atuarial, as contribuições previdenciárias patronal e servidores ativos não poderão ser inferiores à contribuição dos servidores em atividade da União, sendo esta fixada em 14%. Tal alíquota será também aplicada sobre os proventos de aposentadorias e pensões que excederem o teto máximo do RGPS, atualmente fixado em R$ 6.101,06. Portanto, não houve mudança na forma de tributar as remunerações e proventos, apenas a elevação das alíquotas de 11% para 14%, conforme estatuiu
o artigo 4º, o parágrafo 4º do artigo 9º, com caput do artigo 11 da Emenda Constitucional 103/2019. Na oportunidade, esclarecemos não haver possibilidade de utilizar a alíquota progressiva, haja vista que, para isso, o município deverá referendar integralmente as regras de aposentadorias e pensões aplicáveis aos servidores da União, revogar as regras de transição previstas nas emendas constitucionais número 41 de 2003 e 47 de 2005, bem como revogar a imunidade tributária prevista no parágrafo 21 do artigo 40 da Constituição Federal de 1998, que ainda estão vigentes para o Distrito Federal, estados e municípios. Destarte, estamos na expectativa da aprovação da PEC paralela, que trata de regras de aposentadorias e pensões específicas para tais entes subnacionais, para avaliar todas as alterações trazidas pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Ademais, o principal objetivo da reforma previdenciária é a redução do déficit atuarial, no qual, considerando as remunerações de contribuição de nossos servidores, o resultado da alíquota progressiva é inferior ao da alíquota única de 14%, sendo inviável atuarialmente. As outras modificações trazidas no projeto de lei referem-se às alterações e revogações da legislação pertinentes ao auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e salário-família, que passam a ser de responsabilidade do ente federativo desde a publicação da Emenda Constitucional número 103 de 2019 e não mais do regime próprio de previdência social. Haja vista que tal regime poderá conceder apenas aposentadorias e pensões, conforme o parágrafo 2º do artigo 9º da mesma emenda. A adequação da legislação municipal se faz necessária para fins de comprovação junto à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, conforme resolveu a linha A do artigo 1º da portaria número 1348/2019. O artigo 1º diz: com ação à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. A. Da vigência da lei que evidencia a adequação das alíquotas de contribuição ordinária devida ao RPPS para atendimento ao disposto do parágrafo 4º do artigo 9º da Emenda Constitucional número 103 de 2019, aos artigos 2º e 3º da Lei 9.717 de 1998 e aos incisos 14º do artigo 5º da Portaria MPS número 204 de 2008. Tal comprovação é necessária para emissão, manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária, CRP, documento necessário para celebrar convênios com a União. Assim, esperamos a sempre eficiente acolhida que esta Casa dispensa aos nossos projetos, principalmente aos que envolvem questões sociais relevantes, como é o caso deste projeto, razão pelo qual esperamos a sua aprovação em caráter urgentíssima, e com estima e apreço. Caxambu, 23 de março de 2020, Diogo Curaoed, Prefeito Municipal. Leitura do acatamento de requerimento de urgência. Excelentíssimo senhor vereador Jean Carlos da Silva, presidente da Câmara Municipal de Caxambu. Os vereadores que a subscrevem totalizando a maioria absoluta dos membros desta Casa requerem a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei número 32 de 2020, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 1738, de 28 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a instituição da autarquia municipal, denominada Instituto de Previdência Municipal de Caxambu, IPMCA, e da outras providências, tendo em vista a natureza da matéria e o interesse público. Sala das Sessões, 1º de abril de 2020, assinado por todos os vereadores. Leitura do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento tomado de conta. O projeto de lei número 32 de 2020, iniciativa do Poder Executivo, altera o dispositivo da Lei Municipal 1738, de 28 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a instituição da autarquia municipal, denominada Instituto de Previdência Municipal de Caxambu, IPMCA, e da outras providências. O projeto foi protocolizado na Secretaria desta Casa em 23 de março de 2020, imediatamente distribuído a essas comissões, a pedido de urgência. O projeto objetiva modificar e revogar alguns dispositivos da Lei 1738 de 2005,
que trata do IPMCA. Regulamenta o regime próprio de previdência dos servidores públicos do município para fins de compatibilização do RPPS com a Emenda Constitucional 103/2019 da Reforma da Previdência, promulgada em 12 de novembro de 2019. As modificações aqui propostas abordam 3 linhas principais a saber: a. Referenda. Aplicação das modificações feitas no artigo 149 da CF, que tratam sobre a cobrança de contribuições previdenciárias dos servidores ativos e inativos e sobre a instituição de contribuições extraordinárias em caso de déficit atuarial. B. Suprime alguns benefícios do regime previdenciário para que passem a ser cobertos diretamente pelos cofres do município, a saber, auxílio-doença, salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão. Assim, o rol de benefícios do Instituto de Previdência fica restrito apenas a aposentadorias e pensões por morte do servidor. Esta restrição de benefícios da Previdência é uma determinação número 103/2019, sendo previstas no artigo 9º, parágrafo 2º. O parágrafo 3º do mesmo artigo também dispõe que os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho, atual auxílio-doença, e o salário-maternidade devem ser pagos diretamente pelo ente federativo, pelo município, e não pelo seu regime próprio de previdência. Todos os dispositivos que estão sendo revogados, especialmente os artigos 34 a 41 e o artigo 51, são relacionados à previsão e regulamentação desses benefícios que estão sendo extintos. C. Aumenta a alíquota de contribuição dos servidores efetivos, Previdência Municipal para 14%. Atualmente, salvo engano, a alíquota previdenciária dos servidores é 11%. Este acréscimo para 14% é decorrente do disposto no parágrafo 4º do artigo 9º, número 103/2019, sendo o qual o município não pode estabelecer para seu regime próprio a alíquota inferior à dos servidores da União, enquanto estiver em situação de déficit atuarial. O artigo 11 da mesma emenda dispõe que, até a revisão da lei pertinente, a alíquota dos servidores da União será de 14%. Em linhas gerais, parece-nos que as alterações propostas correspondem ao mínimo exigido pela reforma da Previdência e que está sendo cobrado pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, órgão federal de regulação e fiscalização dos regimes próprios de previdência. Assim, não estando sendo abordados outros pontos importantes da reforma, especialmente as regras sobre a idade mínima e o tempo de contribuição para a aposentadoria. Pelo que consta da mensagem, deduz-se que a administração prefere esperar a aprovação da PEC paralela da Previdência, que atende a tornar obrigatória a aplicação uniforme de tais regras a todos os entes federativos, posto que, no texto da emenda constitucional, sua aplicação está sendo prevista apenas para os servidores federais. Para o município, por enquanto, depende de aprovação de lei própria, replicando as mesmas regras. Isso pode ser feito, mas o Executivo prefere aguardar. Como é um tema muito complexo, opinamos por respeitar tal posição, acreditando que a PEC paralela será votada nos próximos meses e sanará tais questões. Assim, no geral, entendemos que o projeto é legal. Conclusão. Pelo exposto, opinamos no sentido de que o projeto de lei número 32/2020 poderá ser aprovado. Sala das Comissões, 1º de abril de 2020, assina pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Geni Gomes Aragão, presidente, Vinícius Demetério, vice-presidente, Fábio Curael, secretário. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Renato Salles Brandão, presidente, Júlio Carlos Souza Nogueira, vice-presidente, Fábio Curael, secretário. Discussão do parecer. Votação do parecer. Se todos concordam, permaneça como estão. Única discussão do projeto de lei número 32 de 2020. Única votação do projeto de lei 32 de 2020. Se todos concordam, permaneça como estão. Aprovado por todos. Ausente, vereador Geni Gomes Aragão. Vamos dar continuidade. Se algum vereador deseja fazer uso da palavra, a gente vai passar aos vereadores que queira. Senhor presidente, eu gostaria de falar. Pois não.
Senhor presidente, senhores vereadores, colaboradores, senhoras e senhores que nos acompanham pelos canais de comunicação. Eu acho necessário, vereador Fábio, a gente usar a palavra rapidinho aqui, só para fazer um esclarecimento. Não sei se os meus nobres pares tiveram a oportunidade de ver na internet. Essa reunião extraordinária foi muito questionada, o porquê da realização dela. Então, eu acho necessário que a gente faça um breve esclarecimento. O prefeito solicitou que a Câmara reunisse extraordinariamente para votar um projeto que para ele era importante, e eu entendo como ser importante mesmo, e o nosso presidente, muito sabiamente, aproveitou a oportunidade e colocou mais 6 projetos de leis para ser votado nesta reunião extraordinária. Então, nós votamos aqui hoje 7 projetos que eu entendo que são bons para o município e também como forma de nós compensarmos o fato de não termos tido a reunião ordinária na segunda-feira. Então, com essa reunião extraordinária, eu quero crer que o nosso presidente quis com isso limpar a pauta. Então, mais do que justificável essa reunião. Era bom dar esclarecimento, porque eu vi vários comentários colocando em dúvida o porquê dessa reunião, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir para o presidente que da próxima vez que nós fizermos uma reunião extraordinária, que seja realmente publicada como foi, mas que seja mais detalhado, que seja colocado quais são os assuntos que vão ser discutidos, para evitar esse questionamento que foi lançado na internet. Eu acho que poderia fazer um pequeno resumo de cada mensagem, explicando os projetos que vão ser votados nessa reunião extraordinária. Eu quero aproveitar a oportunidade para deixar aqui registrado o meu agradecimento à secretária de Saúde, Bernadette, que me atendeu em alguns pedidos que eu fiz com relação a algumas situações relativas ao coronavírus, pessoas que estavam me questionando, eu passei para ela e de pronto a Bernadette nos atendeu e resolveu a questão. E quero dizer também, para todos que estão nos acompanhando, para todos, sem exceção, que este vereador aqui encontra-se na rua Venceslau Braz, número 75, apartamento 209, trabalhando. Não estou na Câmara, mas estou trabalhando. Estudei esses 7 projetos, elaborei mais 3 projetos, fiz um requerimento e 2 ofícios para o prefeito. Portanto, estou cumprindo o que determina, o que está sendo aconselhado pela Organização Mundial da Saúde. Fique em casa. Por isso, não estou na rua. Mas todos podem me encontrar no endereço que eu vou repetir. Rua Venceslau Braz, número 75, apartamento 209. Era o que eu tinha para dizer e agradeço, presidente. Olá, senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, nós acabamos de aprovar um recurso para a PAC, para a proteção dos animais, e no começo do ano, nobre colega, dia de governo, eu fiz um pedido para a Secretaria de Saúde que fosse criado o controle das zoonoses, e não obtive uma resposta, certo? Então eu gostaria que já que estamos realmente aprovando esse recurso, que é de grande valia, de grande necessidade, e que também que dentro desse valor que está sendo repassado, que fosse estudado também essa possibilidade para ser criada essa Secretaria de Controle às Zoonoses, certo? No mais, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Fábio Cury. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, funcionários da Câmara, ouvintes e aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Quero complementar as palavras do Mário, aproveitando a oportunidade, que realmente houve uma solicitação por parte do Poder Executivo, que foi acatada por unanimidade pela Câmara Municipal. Aproveito também para mandar um abraço para a nobre vereadora Geni Gomes Aragão, que apesar de não estar aqui, também se debruçou sobre os projetos, emitindo pareceres técnicos, como sempre, e dizer a ela que a falta dela no plenário é muito significativa.
E nós concordamos hoje, vereador Mário, de estar aqui, foi solicitado e nós concordamos, tanto que nós votamos projetos de suma importância relacionados ao Instituto de Previdência Municipal, a PAI, Saúde, Emater, transposição para o Poder Legislativo. Então, essa é a nossa função, nós devemos estar sempre representando o povo de Caxambu e sempre de pé e à ordem para estarmos prontos para deliberarmos as questões necessárias para a nossa cidade. Sobre a gente compensar todas as reuniões que, porventura, presidente Jean, foram anuladas ou suspensas, a gente, dessa vez eu concordo com o vereador Júlio da Corneta, em já de antemão cancelar o recesso de julho e manter as reuniões ordinárias no mês de julho, em todas as segundas-feiras. E parabenizar, por fim, todos os agentes da saúde, toda a polícia militar, todos que estão na linha de frente para combater esse vírus que é muito agressivo. Então, a Organização Mundial de Saúde diz para a gente ficar em casa, aqueles que puderem ficar em casa, fiquem em casa. Palavra o vereador Francisco Souza Martins. Não, senhor presidente, senhores vereadores, só para também deixar claro, conforme o vereador Mário explanou, o vereador Fábio, que todas as vezes que nós somos convocados para uma reunião extraordinária, a Câmara não tem despesa nenhuma, nós não recebemos pela... Nossa até na entrada para o doutor João, fazer um ofício, já quero comunicar ao presidente que está aí no ofício, para ver se a gente consegue fazer uma antecipação dos erários que sempre a presidência devolve no final do ano. Então, se nós conseguirmos repassar isso à prefeitura, agora que ela já está começando a precisar e vai precisar muito mais, seria de bom grado. Até nós temos uma conta no orçamento, que é a conta de diárias, e acho que nesse período ninguém vai viajar, e até tive a liberdade de ir conversar com a Alcione, e nós temos um valor de, acho que de 50 mil pré-determinado, que esse dinheiro seja repassado aos cofres do Executivo para ele fazer a devida movimentação na área da saúde. Esse é o meu posicionamento. Eu não ia me pronunciar por se tratar de uma reunião extraordinária, e nas reuniões extraordinárias a gente sempre ser fechada nos projetos que já foi determinado, mas como abriu a palavra para os vereadores, esse era um ponto que eu queria falar. Outro ponto que eu queria falar é com relação ao comércio. Nós estamos passando momentos difíceis, né, na área da saúde, na área do comércio, porque nós estamos fechados, valores estão deixando de ser arrecadados tanto para o empresário como para o poder público também, em questão de impostos. Então, o Executivo está mostrando algumas formas de viabilizar isso aí, tanto o Executivo municipal, quanto estadual e quanto federal, em questão de valores para funcionário, questão de prorrogação de data de IPTU, agora está estudando a viabilidade de valores para merenda escolar também nesse período que está sem aula. Então, a gente tem que ver que está todo mundo no mesmo barco. O comércio vai ser reaberto gradativamente para não ter esse fluxo. Então, a gente tem que pedir um pouco de calma, paciência e ver que está todo mundo no barco. Então, a gente tem que trabalhar para ver se esse barco estabiliza o mais rápido possível e nós voltamos às nossas atividades com mais segurança. Essas são minhas palavras, presidente, e o ofício vai estar encaminhando nas suas mãos e espero que seja analisado com carinho. Com a palavra, Vinícius Emetério. Senhor presidente, nobres colegas, mesa diretora, eu vou resolver falar aqui. Acaba que o colega comenta uma coisa, a gente vai lembrando. Com relação ao IPTU, eu não sei qual vai ser o posicionamento do Executivo, mas vai uma sugestão, a prefeitura Varginha adotou esse método. A primeira parcela, que seria o vencimento agora dia 15 de abril, jogou para dezembro.
a segunda, a terceira, consequentemente, nas datas respectivas, maio, junho, julho. Mas a primeira, devido a esse momento agora de crise, jogou para dezembro. Então fica aqui a minha sugestão, não sei qual é o posicionamento do Executivo, mas... O vereador Vinícius Cemitério, a gente sempre tem que ouvir e procurar os mais esclarecidos, aqueles que entendem mais, e nós, como município do interior, diante dessa crise, dessa pandemia, estamos seguindo as orientações, vereador Mário, da Organização Mundial de Saúde, do Governo do Estado, da Secretaria do Estado, do Estado de Saúde, da Federação de Saúde. Então, nós estamos seguindo tudo que está sendo feito pelos entes federativos, seja da Federação, da União e do Estado. Sobre as academias, eu também fui procurado, tenho muitos amigos professores de educação física, também fui procurado, vereador Júlio, por comerciantes que precisam receber o crediário, as mensalidades, e amanhã terá uma reunião do Comitê de Combate à Crise, tudo isso será levantado, tudo isso será discutido da melhor maneira possível, para o que o mais breve possível, resguardando sempre a saúde da população, seja resolvido. Então, a Prefeitura está ciente, né, recomenda que tenha exercício ao ar livre, né, que não tenha esse rodízio dos aparelhos das academias, que os comerciantes recebam sim os seus crediários, mas de porta fechada, como se fosse um escritório, atendendo um por um, para evitar aglomeração. Então, todos os atos da Prefeitura, todos os atos do prefeito vai ser resguardando, em primeiro lugar, a saúde do povo de Caxambu. Senhor presidente, antes de terminar, você dar mais uma palavrinha, rapidinho? Posso fazer uma parte do parte? Eu concordo com tudo que o vereador Vinícius falou, mas também concordo com as palavras do vereador Fábio. Eu só queria fazer uma pequena consideração aqui, tendo em vista que eu recebi aqui um WhatsApp, e olha o que a pessoa escreveu. Vereador Mário, me permita acrescentar, como subsídio à sua ponderação junto aos seus pares, que a cidade tem muitas pessoas em grupo de risco e faltam recursos hospitalares em quantidade e tipo de aparelhagem para atendimento à população. Não temos testes, leitos, UTIs, respiradores, pessoal técnico de enfermagem e EPIs. Então, embora eu entenda perfeitamente o ponto de vista do vereador Vinícius, e concordo com ele, que os comerciantes em geral estão encontrando dificuldades aí, nós precisamos ponderar, porque, de repente, nós, vereadores, sempre somos o que apanhamos primeiro. Se a gente apoia, a gente apanha, se a gente não apoia, apanha também. Esses dias mesmo eu fiz uma publicação atendendo inúmeras solicitações, eu não vou falar aqui o assunto para não render mais, mas fui mal entendido, fui agredido e ofendido porque fui defender o interesse de pessoas que me procuraram. Então, eu acho que o vereador Vinícius tem todo o direito de pedir e gostaria que o prefeito pensasse com carinho no pedido dele e se achar que deve atendê-lo, que o faça. O Mário estava falando certíssimo. Também todos nós concordamos com o lado dos comerciantes, dos empresários. Nós queremos ver a cidade como estava antes, com a economia retomando. Mas o Mário deu um alerta muito importante. Nós estamos vendo o caos na saúde pública. O isolamento social é para evitar que tenha contaminação em grande escala. Se um número grande de pessoas ficarem contaminadas pelo coronavírus, vai acontecer isso que o Mário falou. Nós não vamos ter leitos, nós não vamos ter condições de atender todos, e nós devemos prezar sempre pelo grupo de risco e pela nossa saúde. Obrigado. A palavra está para o senhor? Tá. Então... só para encerrar, senhor presidente, por isso que eu fui bem cauteloso, que não me entendam mal. Eu até dei o exemplo do supermercado da nossa cidade. Se não estou falando besteira, podem me corrigir, eu acho que ali permitiram 40
pessoas dentro do supermercado. Saiu 2, entra 2. Saiu 1, entra 1. Não existe academia do tamanho do supermercado. As academias são bem inferiores no tamanho, estrutura física. Então, não serão, em horário de pico em academia, não tem 40 alunos. Quando eu sugeri que tenha um estudo, que tenha uma ponderação, talvez 5 por horário, 4 por horário, 2 por horário, mas pelo menos para essas portas poderem ser abertas. E os proprietários se comprometerem com a higienização, com a desinfetar, para que, se Deus quiser, não vai chegar aqui em Caxambu, não ocorra um surto generalizado. Então é nesse sentido. Se não puder fazer, infelizmente não vai poder fazer, mas se tiver uma possibilidade, com critérios, com razão e principalmente com bom senso, principalmente dos usuários, de manter a higiene, que a OMS fala dioturnamente, lavar as mãos, usar o álcool em gel e respeitar a distância entre as pessoas. Então, se existir a possibilidade para que pessoas também não sejam diagnosticadas aí daqui a pouco com depressão, com síndrome do pânico, que acontece realmente. Muito obrigado, espero que entenda o meu posicionamento. A palavra, Paulinho Carola. Senhor presidente, 1 minuto. Eu só gostaria de pedir, deixar aqui uma pequena pergunta para a Secretaria de Assistência Social. Qual a meta que eles estão usando para a distribuição de cestas básicas? Tá? Que fosse me respondido, por gentileza. Dando sequência, então a reunião ordinária de segunda-feira, dia 6 de abril, pode começar às 3 da tarde, perfeitamente, até que passe toda essa pandemia que está causando na nossa cidade. Então, nada mais a tratar, de peço ao Deus Pavilhão e até segunda-feira, se Deus quiser.